Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero agradecer a cada um de vocês que diariamente está aqui comigo, meditando e refletindo a palavra do Senhor, alimentando a sua fé, renovando a sua esperança e crescendo no amor. Parabéns a você, que deu esse tempo para que Deus pudesse falar ao seu coração. Agora, abra comigo aí a sua Bíblia, lá no Evangelista São Lucas, Lucas capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe comigo. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de umas pisarem as outras. Jesus começou a falar, primeiro, a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido num quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que palavra forte. Essa palavra que Jesus hoje dirige de forma exclusiva para os seus discípulos. Eu preciso explicar para vocês que o fermento, naquele contexto de Jesus, o fermento é sinal de corrupção. É sinal de corrupção. Tanto que os pães deveriam ser pães ázimos. O pão da ceia deveria ser pão ázimo, ou seja, sem fermento. Porque o fermento é sinônimo de corrupção. Então Jesus disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra hipócrita, ela vem do teatro grego. Quem eram os hipócritas? Dentro do teatro grego, os hipócritas eram os melhores artistas, os melhores atores, aqueles que encarnavam um papel, aqueles que usavam máscaras. E eles interpretavam tão bem o papel que as pessoas já não sabiam mais quem era quem. Se era o personagem ou se era o ator que estava interpretando o personagem. Então, alguém que era hipócrita era alguém que sabia interpretar muito bem um papel. Isso, na verdade, era até um elogio. Alguém que sabia interpretar muito bem um personagem. Mas que, infelizmente, com o passar do tempo, isso foi ganhando uma conotação ruim, uma conotação pejorativa, uma conotação até mesmo que ninguém quer. Ou seja, uma pessoa falsa, uma pessoa que tem 2 caras, uma pessoa que interpreta um papel que ela se mostra ser uma coisa, mas no fundo, ela é outra. Hipocrisia é algo que foi colocado sobre a luz do sol. Não tem como fingir, não tem como esconder. Então, Jesus está dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é
a hipocrisia. Ou seja, não se contaminem com isso. Gente, uma vez eu vivi uma experiência tão profunda com essa passagem. Uma vez eu estava conversando com 2 colegas que não eram muito de igreja. E eles disseram alguma coisa assim, tipo, deixa isso pra lá, de bobagem. Todo mundo faz, tem nada não, sabe? Aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquilo ficou na minha cabeça. E aí quando eu estava fraco na fé, aquilo que eles disseram vinha, sabe? Vinha na minha mente. Bem que fulano falou, né? Não tem nada não, besteira, todo mundo faz, não tem nada não. Só que eu lembro que em um retiro que eu estava pregando, eu fui presidir a Santa Missa. E aquela ideia estava na minha cabeça. Eu me lembro muito bem que quando eu consagrei Jesus na Eucaristia, eu levei a hóstia, e depois que eu coloquei na patena, que eu me ajoelhei, essas palavras vieram ao meu ouvido, ao meu coração, de forma tão forte, que eu fiquei lá. Eu achei que as pessoas do retiro até estranharam, porque eu passei, além do tempo que normalmente eu passo ali ajoelhado, com aquele aperto no coração, aquela vontade de chorar, Jesus dizendo, olha, meu filho, não se contamine com essas palavras que te afastam de mim. E às vezes isso acontece na nossa vida cotidiana, aconteceu comigo, mas pode acontecer com você também. Aquela pessoa que diz, não vai para a missa não, bobagem. Não larga esse pecado não larga esse vício não, bobagem, todo mundo faz. E aquilo fica guardado dentro da tua mente, do teu coração, e quando você está principalmente fraco na fé, aquele fermento, aquela pitadinha de fermento cresce, e vai crescendo, e às vezes toma uma proporção desproporcional, mais forte do que você. E aí você larga Deus, você larga a igreja, você larga a oração, você larga a sua vida cristã por causa de uma pitadinha de maldade que alguém jogou na sua vida, no seu coração. Então, aqui eu queria chamar a atenção para você de algo muito importante. Cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado. Eu sei que no fim das contas é você que decide se faz ou não. Mas aquilo que as pessoas que você escuta, normalmente escuta com frequência, são pessoas que têm uma autoridade afetiva sobre você. São pessoas que você dá atenção, e se você dá atenção é porque de alguma forma elas têm uma autoridade afetiva sobre você. E essas pessoas estão te ajudando a chegar mais perto de Deus? Essas pessoas que você segue no Instagram, essas pessoas que você segue lá no YouTube, as pessoas que você segue no YouTube, as pessoas que você lê, as músicas que você escuta, os livros, os autores que você prefere, essas pessoas estão te ajudando a ser uma pessoa melhor? Essas pessoas estão verdadeiramente te ajudando a ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã? Estão te ajudando a chegar perto de Deus? Estão te ajudando a chegar no céu? Porque infelizmente, naquele dia, aqueles 2 colegas, eles não foram felizes naquela colocação. E se Jesus não tivesse chamado a minha atenção, ter dito, meu filho, ali na hora da consagração, meu filho, não se contamine com esse fermento. Eu te quero perto de mim. Eu não quero que você se perca. E de fato, aquelas palavras de Jesus naquele dia, naquela missa, naquele momento da consagração, viraram a chave. Não, eu não vou deixar me contaminar por essas palavras de pessoas que, infelizmente, ainda não tinham compreendido profundamente o amor de Deus. Não se deixe contaminar pelo fermento da maldade que alguém está jogando aí no teu coração, na tua mente. E que se você não parar e tirar esse fermento de dentro do teu coração, iluminada pelo Espírito Santo, ela vai crescer. Ela vai crescer e vai corromper a tua vida com Deus, a tua caminhada com Deus.
Não se deixe contaminar pelo fermento dos fariseus que existe aí no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra chegar a mais e mais pessoas, para que o reino de Deus cresça e alcance a sua finalidade nas nossas vidas. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.